Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje aqui no canal Ministérios Zoe. Todos os dias temos um devocional exclusivo para você, especial, feito com muito carinho, para que você possa se fortalecer, para que você possa consagrar o seu dia ao Senhor e ter um dia abençoado na presença do Senhor. E hoje eu tenho um devocional especial, como eu disse, que tem como tema o processo de Deus. Como que Deus muitas vezes nos leva a crescer espiritualmente, a amadurecer, a depender dele. Tudo isso é um processo de Deus nas nossas vidas. E vamos entender um pouquinho melhor, vendo alguns textos interessantes para que nós possamos entender o processo de Deus. E para falar sobre o processo de Deus, claro que eu ia separar um texto aonde poderia falar claramente com você, que você já conhece esse texto e que vai ficar fácil de você aí ter esse discernimento do processo de Deus na sua vida. Amém? Por isso eu separei um texto que está lá no livro de Jó, capítulo 2, versos 7 a 10. Todos nós aqui, né? Você que já é cristão, mesmo você que não seja cristão ainda, né? Que você está visitando a gente, que ainda não é cristão, simplesmente conhecia, assim, você com certeza já conhece a história de Jó, né? Já ouviu aquela frase, paciência de Jó, vida de Jó. Por quê? Porque a vida de Jó, um período da vida dele, foi marcado por esse processo de Deus na vida dele. Então, o livro de Jó, capítulo 2, versos 7 a 10, vai nos dar uma noção de como que estava aquela situação da vida dele. Então diz assim, ó: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça, e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: Você fala como uma insensata? Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Queridos, quando nós analisamos a história de Jó, é de uma maneira assim inconfundível saber que lá no verso 1 do capítulo 1, no livro de Jó, Deus chama Jó de um homem íntegro e justo, um homem que temia Deus. Só que falar que temia a Deus não significa que ele conhecia Deus, que ele tinha intimidade com Deus. Temia a Deus significava que ele sabia aquilo que agradava a Deus, embora ele não tivesse intimidade com Deus. Mas Deus olhava para ele e se agradava daquele temor que ele tinha para com Deus. Com isso, querido, chamou a atenção de Satanás. E diante dessas situações, Jó simplesmente perdeu filho, perdeu animais, perdeu rebanho, e ainda, além de tudo, como nós vimos, ele foi afligido por uma terrível enfermidade, né? Feridas que dava da cabeça à sola dos pés, e era algo terrível, onde a Bíblia conta que ele pegava um caco de louça e começava a se raspar para poder coçar, para poder talvez trazer por um período, por poucos segundos, algum certo alívio. Então esse homem, ele começou, um homem rico, um homem que tinha muitos bens, era um homem muito próspero. Ele começou a passar por um processo de Deus. E diferente do que as pessoas pensam, Deus, ele não ocasiona a situação na vida do ser humano, mas ele permite que o ser humano passe por determinadas situações, e dentro dessa situação, Deus age no seu processo. Jó, ele estava passando por essa provação, e dentro dessa provação, Deus ia
conduzindo ele a um processo de crescimento, de amadurecimento. Porque, como eu disse, a palavra diz que ele era homem íntegro e justo e que temia Deus e se desviava e evitava fazer o mal. Mas quando nós chegamos lá no final do livro de Jó, lá no finalzinho do livro de Jó, nós vamos ver que a situação aqui muda. Ele passa lá 40 capítulos desse livro, passando por aquela situação, dentro daquele processo, recebendo amigos, o qual muitas vezes, em vez de encorajá-lo, de incentivá-lo, de trazer talvez um ânimo, pelo contrário, acusava ele de pecado, coisa que ele não fazia, visto que a Bíblia fala que ele evitava o mal, embora ele fosse pecador, mas ele evitava o mal. Mas esses amigos, essas pessoas que vinham até ele, vinham muitas vezes para poder acusar, ao invés de consolá-lo. Com isso, querido, no final do texto de Jó, do livro de Jó, nós vamos ver no capítulo 42, verso 5, aonde lá no começo falava que Jó temia o Senhor, agora aqui ele confessa claramente, no verso 5 do capítulo 42, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Por isso ele temia o Senhor, porque ele ouvia. Mas agora os meus olhos te viram. E isso fez toda a diferença na vida de Jó. Se ele não tivesse passado por esse processo, ele simplesmente viveria temendo a Deus, mas sem saber, sem ter visto, visto a mão do Senhor agindo em favor dele. Chega no final desse capítulo, no final desse processo, simplesmente ele consegue declarar: hoje meus olhos te viram. Antes eu só ouvia falar. Aonde eu temia, aonde eu guardava, onde eu evitava o mal. Agora não. Além de tudo isso agora, eu tenho a certeza, a convicção que o Senhor existe, que o Senhor está comigo e que o Senhor me ajudou a passar por todo esse processo. Ou seja, Jó era um novo homem. E se não bastasse só isso, no mesmo capítulo 42, verso 12 e verso 13, nós vamos ver lá que o Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. E ele teve 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. Ou seja, quando você passa pelo processo, não tem como você passar por um processo e você ficar ali no resto da sua vida. Isso não é processo, isso é acomodação. Mas ele passou pelo processo, permaneceu fiel, evitou o mal. A Bíblia diz, como nós lemos lá no começo dessa mensagem, que ele não pecou com a sua boca, ele não pecou, e ele passou por esse processo, e o final da vida dele foi mais abençoada do que o início, de quando ele simplesmente era íntegro, justo e temia Deus. Agora, ele tinha passado por um processo, ele era íntegro, ele era justo, ele temia o Senhor, e agora ele era mais abençoado do que antes. Com isso, queridos, eu quero trazer alguns ensinamentos para vocês, pelo menos 3, para que você possa aí meditar junto comigo sobre o processo de Deus. Primeiro, suportar o processo de Deus significa aceitar e confiar nos planos do Senhor. Como nós vimos lá no começo, ele foi bem claro, lá no verso 10, quando ele respondeu à sua esposa: você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Porque muitas vezes nós achamos que somente o bem, Deus só vai estar presente nas coisas boas, mas quando eu passar por alguma situação ruim, parece que Deus não vai estar na minha vida. Parece que Deus me abandonou. Não. Você precisa aceitar e confiar que diante daquela situação, diante desse processo, Deus tem um propósito. Então você confia em Deus porque ele tem um porquê
permitir que você passe por aquela situação. E ele não vai deixar você passar sozinho. Ele vai permanecer com você. O livro de Jeremias, capítulo 29, verso 11, relata bem isso, quando o povo de Israel era avisado sobre a destruição de Jerusalém e que eles iam ser levados cativos à Babilônia. E eles achavam que tudo aquilo era um castigo de Deus, mas na verdade aquilo era um processo que Deus estava fazendo com aquele povo para poder trazer prosperidade, trazer aquele povo ao verdadeiro arrependimento. Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então o processo, muitas vezes ele vai ser dolorido, mas ele precisa ser assim para que eu possa aprender, para que eu possa amadurecer. É só assim que eu vou conseguir confiar plenamente nos planos do Senhor para a minha vida. Porque os planos dele é para nos dar esperança e um futuro, e não nos causar dano. Segundo passo, dentro do processo de Deus, todo processo de crescimento espiritual, ele vai requerer de nós esforço pessoal. Suporte o processo com fé, queridos, pois o Senhor está no controle e já preparou o melhor para você. Livro de Salmos, capítulo 30, verso 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O processo, queridos, muitas vezes vai nos fazer chorar, vai doer, mas ele é só um instante. Ele é apenas, vamos dizer assim, quando fala uma noite, não está dizendo que é um dia, mas ele é um período, onde você tem que suportar o processo com fé. Com fé. Como que você acha que Jó suportou passar por tudo que ele passou? Era fé. Era fé naquele Deus que ele temia. Naquele Deus que ele temia, que ele era íntegro, ao qual ele era justo, o qual ele se desviava do mal por causa de Deus. Você deve suportar o processo nesse crescimento espiritual. Se você quer atingir algo na sua vida, um patamar espiritualmente falando, você tem que suportar esse processo na sua vida. Agora, terceiro e último. Todo processo é passageiro. Suporte a prova e experimente o melhor de Deus dentro dessa prova. Você passar por uma determinada situação é você ter a oportunidade de você viver o sobrenatural de Deus na tua vida. As maiores experiências que os homens e mulheres de Deus tiveram foi em tempo de luta. Foram em tempos de luta. Então, por isso, passe por esse processo aproveitando o melhor de Deus e buscando as melhores experiências em Deus, porque é passageiro. E talvez você não vai ter outra experiência como essa o resto da tua vida. Livro de Isaías, capítulo 40, verso 31 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ou seja, o processo é para renovar as suas forças para que você tenha mais vigor. Eu citei 3 e eu vou dar mais uma de bônus para você nesse dia. Romanos capítulo 12, verso 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Fortaleça, queridos. Se fortaleça em fé diante desse processo de crescimento. O processo ele faz parte de todo ser humano, seja ele cristão ou não.
A diferença é que quando você é cristão, você tem a convicção e a certeza que você pode segurar na mão de Deus e ir. E aquele que não acredita em Deus vai passar por aquela dor e nem sabe se vai sair daquele processo, porque muitas vezes vai ficar naquele processo, num círculo vicioso, a vida inteira. Você tem Deus. Então, se fortaleça em fé, alegre-se na esperança, seja paciente na tribulação e persevere na oração. Amém? Deixa eu orar por você. Querido Pai, em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, Pai, esse dia 21 de setembro, em Tuas mãos. Colocamos os nossos afazeres, nossa saída e nossa chegada diante do Senhor. Consagramos a nossa casa, o nosso casamento, a vida dos nossos filhos e todos os nossos familiares. Colocamos em Tuas mãos, convictos de que Tua mão está sobre nós, nos guardando e protegendo de todo mal, de todo perigo e de toda flecha inflamada do inimigo. Guarda-nos, livra-nos, proteja-nos e abençoa-nos, Pai, nesse dia tão maravilhoso a qual o Senhor nos concedeu. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até daqui a pouquinho na nossa live ao meio-dia e às 18 horas também. Amém? Um grande abraço, tchau, tchau.